Hoje a gente vai falar de dois povos, de dois grupos indígenas do Brasil, né? Da região norte, que são os Marajoaras e os Tapajós. Aqui a gente tem os povos da região amazônica, né? E como que conseguiram saber a respeito desses povos, né, da vida deles, a partir dos vestígios deixados por eles mesmos, ó. Vestígios arqueológicos, né? Na região amazônica indica que esses povos viveram ali, ó, milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então, antes dos portugueses chegarem aqui, já tinha aí os vestígios dessa socialização, né, dessa comunidade aí, né, vivendo nessa região. Né. No caso aí, cerca de 5 milhões de pessoas, é muita gente, né? Então, estão aí na região amazônica, né? Então, esse povo marajoara habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, né? Alguém sabe aí aonde é a ilha de Marajó? Vamos então ao mapa para ninguém ter dúvida de onde está localizado aí a ilha de Marajó. Né? A ilha de Marajó fica na região norte do país e é um território, como está dizendo o nome aí, né? É uma ilha, né? Esse grupo indígena aí conheceu as técnicas aí de manejo das águas. Por quê? Porque eles viviam ao redor de uma ilha, né? Então eles sabiam muito bem como viver e usar essa ilha ou as águas. Então, só para a gente saber aonde fica a ilha de Marajó, aqui tem o mapa do Brasil, fica no estado do Pará. Essa é a ilha, ó. Aqui é a ilhazinha, tá vendo? É composto aí de uma ilha, o estado do Pará. E essa ilha é a ilha de Marajó, aonde os marajoaras aí habitavam essa região. Então, eles construíam aí aldeias na beira dos rios, né? Eles construíam essas aldeias, grande parte nas épocas da cheia, né? Eles se deslocavam aí para grandes aterros chamados tesos. Os tesos tinham tamanho variado e, além de serem usados para habitação, podia servir como também cemitérios e centros cerimoniais. Então, entre os vestígios de Marajoara estão principalmente os artefatos de cerâmica, né? Urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. Aqui tem uma réplica de cerâmica dos Marajoaras. E aqui embaixo as ilhas, né? Esses tesos que está escrito aí, né? A gente tem a imagem aí na apostila desse local aí por onde eles onde eles viviam e como eles viviam. Então, aqui na outra página a gente tem os Tapajós. Os Tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, né, no município de Santarém, no Pará. Também no Pará, na região norte, isso aí por volta de 1000 anos atrás, né? Então, eles praticavam agricultura, cultivando produtos como mandioca, milho, além de realizar trocas comerciais com os povos da região. Na primeira parte do nosso livro, a gente tem ali os paleoíndios, né? Que são um grupo de índios que viveram aí no litoral e há muitos e muitos anos atrás, que também eram os responsáveis ali pelos sambaquis, que a gente viu na aula passada, né? Então, aqui a gente já está falando de um grupo indígena mais para o interior do país, no caso da região amazônica, né? Então, eles também aí tinham objetos de cerâmica, da qual demonstravam aí a riqueza cultural aí desse povo, né? Então, esse povo, ele tem aí a originalidade da cerâmica, né? Que surpreendeu até quem conhecia a cerâmica das grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Então, eles não deixaram nada a desejar. Eles também tiveram aí um trabalho de cerâmica muito bem feito, aí sendo comparado às cerâmicas egípcias e gregas, né? Então, alguns arqueólogos acreditam que ali, no meio da floresta, a cerâmica
tenha sido inventada ao mesmo tempo em que outras partes da Terra, né? Como lá do outro lado do mundo, na África egípcia, na Europa grega e etc. A próxima página é a 306, que a gente vai fazer essa atividade daqui a pouco, quando terminar o vídeo. Então, continuando aí a cidadania no dia a dia, né? Essa diversidade cultural indígena na atualidade. A gente viu aí costumes do passado, costumes de grupos indígenas, mas muitos deles não existem mais, né? Alguns povos aí não existem mais. Outros estão resistindo aí, resistiram no passado à dominação do europeu, aqui no caso português, e continuam aí resistindo e lutando aí pelos seus direitos como cidadãos do Brasil, os indígenas, né? Então, entre as etnias indígenas que sobreviveram, a maioria teve seus costumes e seu modo de vida alterado após o contato com o europeu. Por que isso? Porque o europeu queria impor a cultura dele, né? Não aceitava que o índio vivesse a sua cultura dia a dia como era antes, né? Mesmo assim, com essa imposição, muitas tradições foram mantidas e até os dias atuais refletem aí uma enorme diversidade e riqueza cultural desses povos, né? Então, a gente tem hoje em dia essa cidadania indígena sendo uma luta constante, uma luta por manter aí a história, manter os costumes indígenas. E é esse o nosso trabalho, né? O que é o trabalho? É vocês escolherem uma tribo indígena e falar os seus costumes, suas tradições, em que lugar do Brasil que vive. É isso que eu quero do trabalho para vocês me entregarem na semana que vem, né? Vou dar um exemplo de como fazer o trabalho aqui, né? A partir do trabalho já entregue para mim, né? Tem aí, ó, o modo de vida. Esse aluno aqui escolheu o povo indígena chamado Guarani, né? Tem aí o modo de vida deles, como eles vivem, os costumes, a alimentação, de que eles se alimentavam, né? As tradições culturais, as danças, as pinturas corporais, que é muito comum em vários grupos indígenas, né? O artesanato, que é riquíssimo em muitas aldeias aí, aqui em Paraty também eles fazem isso, né? Então, aqui tem um exemplo de trabalho que eu quero, né? Vocês podem escolher o Tupi, o Guarani, os Chavantes, os Tapajós, os Yanomamis, né? Tem aí no livro esses dois que a gente acabou de falar, os Marajoaras aí, né? Então, eu quero aí o trabalho para a semana que vem, a partir dessa demonstração que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Então, agora vamos fazer aí 306, a atividade, essa página ao lado aí, e o final do capítulo, né? O final do capítulo que a gente tem nas próximas páginas aí, a gente também vai fazer, né? Que é essas duas aí para acabar o capítulo, né? 306, 308 e 309, tá bom? Então, até a próxima aula.